Tame Impala, Bali na Indonésia e o meu projeto novo Anywhere Studio. O que que essas três coisas têm a ver? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, boa noite, galera. Boa noite, meus amigos. Eu ainda não tenho uma intro para começar um vídeo aqui no YouTube, mas eu estou muito feliz de finalmente, oficialmente, estar de volta no YouTube. Aqui é um momento, é um canal de comunicação onde eu possa me expressar melhor, ter uma conversa mais íntima com vocês e tudo mais. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o Tame Impala Bali, que eu fiz um mochilão lá com a Bia o ano passado, e o meu novo projeto. Essas três coisas, elas são unificadas por um assunto só, que é processo criativo, inspiração pelo mundo, enfim, é isso. E uma das coisas que mais me chamam a atenção no Tame Impala é o fato de que o Kevin Parker, né, que é o produtor de todas as músicas do Tame Impala, é uma banda de uma só, né? Apesar de que no show, né, lógico, ele convida outros músicos e tudo mais, mas o Kevin Parker, que é o dono do Tame Impala, ele tem uma casa na costa leste da Austrália, se não me engano, e essa casa é chamada de Wave House. É uma casa super afastada de tudo, fica no meio do nada, no meio da floresta, de frente para o oceano. Eu vou tentar colocar algumas fotos aqui para você ver mais ou menos do que eu estou falando. E por que que o Kevin Parker ele comprou essa propriedade? Ele comprou essa propriedade justamente para ter um processo criativo mais intimista ali, onde ele possa fugir do estúdio comum, assim, da cidade. Essa cadeira faz muito barulho, isso me irrita. Então eu vou tentar ao máximo não me mexer para não ter barulho nenhum. Mas é, eu também não vou fazer corte nenhum, né? Eu ia fazer um corte agora, mas eu quero deixar o vídeo longo e sem cortes, porque eu não quero ter muito trabalho de editar. E eu também quero que seja de uma forma muito natural. Então, o Kevin Parker, ele comprou sua propriedade, a Wave House, onde ele produziu os melhores discos do Tame Impala, que foi o Currents e o In Speaker, que para mim são um dos meus favoritos também. E eu tive o privilégio de poder trabalhar num ambiente que não é o meu estúdio convencional em Campinas, porque quando a gente tá num estúdio, a gente tem muito aquela pressão de vendas, aquela correria de ter que buscar o tecido, ter que buscar o material, cidade grande, rotina, academia, almoço, café da manhã, janta, tudo mais. E quando você está num lugar específico, parece que você deixa toda a sua aura em volta justamente naquele ofício de criar uma obra de arte, sabe? E e é justamente isso que o Kevin Parker fez, né? Por isso que ele comprou a propriedade, tudo, onde ele fica afastado de tudo, criando todos os dias, produzindo as músicas, tudo. Eu fico imaginando como deve ser muito bom estar num lugar assim, sabe? Tipo, de ter um lugar, sei lá, só pra pegar um final de semana, eu vou lá, ponho minha cabeça longe dos problemas e crio algo que seja puro, sabe? Eu tive o privilégio de testar esse formato. Eu falo, né, no meu Instagram que o primeiro episódio da Anywhere Studio, que é justamente misturar viagens com artes, esse é o meu projeto. E eu falo no meu Instagram que o primeiro episódio foi em Gonçalves, que eu fui há 2 semanas atrás. Só que na verdade a primeira experiência que eu tive com criação fora do estúdio, assim, foi lá em Bali, na Indonésia. Quando tava eu e a Bia lá, nós fizemos um mochilão. A Bia foi fazer um intercâmbio na Austrália de 6 meses, e aí no final do intercâmbio dela, eu fui lá visitar ela e a gente passou um mês viajando. Foram 11 voos em um mês. A gente fez uma trip ali da Austrália, Tailândia e Indonésia. Ficamos 5 dias em Melbourne, depois 8 dias na Tailândia, né? Foram
2 dias em Bangkok, 3 dias em Phi Phi Island, e depois a gente foi para a Indonésia, ficamos 3 dias em Uluwatu, e depois ficamos 2 dias em Ubud. E foi justamente o Bud onde tudo aconteceu e foi foi assim, onde eu criei duas obras e foi uma coisa muito por acaso. O Bud, diferente de Uluwatu, Uluwatu era um lugar de Bali onde tem muito surf, muita festa, clube de música eletrônica. Inclusive, nós fomos num dos clubes mais bonitos que eu já fui na minha vida, que chama Savaya Bali. E depois, quando nós fomos para Ubud, a gente descobriu que nós íamos passar o Réveillon deles, o Réveillon balinês. Só que diferente do nosso Réveillon, assim, era outra época, né? Não era dia 31 de dezembro, era em março, se não me engano. Março, abril, mais ou menos ali. É, E o Réveillon deles, diferente do resto do mundo, assim, era um Réveillon onde eles faziam um carnaval, então tinha carro alegórico, é, tinha batuques, um pouco diferente do nosso, mas tinha, e tinha uma passeata, assim, na avenida. E ao dia seguinte acontecia o Silence Day, que a gente descobriu quando nós estávamos lá. Que o Silence Day é um dia onde você não pode ter contato com ninguém, você não pode mexer muito no celular, até as luzes, assim, não pode deixar elas ligadas, então ia anoitecendo, ia ficando tudo escuro mesmo, e você não podia acender nenhuma luz. E eu lembro que quando a gente estava lá no nosso hotel, o nosso hotel, ele era de frente para a praça principal da cidade, para a avenida mesmo. Então era um hotel muito simples, assim. O único rapaz que falava inglês lá era o dono do hotel e ele falava mais ou menos inglês. Então eram pessoas muito simples e eu lembro exatamente que o nosso quarto do lado, assim, tinha um casal, acho que eles eram franceses, não lembro, mas eu lembro que ia anoitecendo e eram um casal de idosos. E a mulher era uma senhora que ficava fumando o dia inteiro na varanda, assim, do quarto, mexendo no notebook, ficava fumando, não sei o quê. E, e aí, nesse dia, a gente descobriu que não poderia sair do hotel, a gente não podia fazer nada, era um dia perdido de passeio. A gente, então, um dia anterior, decidi comprar 2 telas e algumas tintas. E com as pedras que eu peguei na praia de Luato, eu tinha levado lá para o Ubud, então eu usei essas pedras como material, como pincel para produzir essas duas obras. Que como a gente ia ficar o dia inteiro no hotel, eu pensei, pô, vou produzir 2 obras lá, já que a gente vai ficar o dia inteiro lá no hotel, né? E depois eu vou entregar de presentes para os donos do hotel. Então, foi uma experiência muito boa, assim, porque eu percebi que o legal da criatividade, né, a coisa boa, o que dá para você cavar mais da criatividade é quando você tem poucos materiais e você tem que se virar com o que tem, sabe? Então, eu não comprei muitos materiais ali, eu comprei acho que 3 tintas, se não me engano, era sim poucas tintas e as pedras ali, né? E eram 2 telas pequenas que eu consegui colocar assim no chão. E eu não consegui produzir muita coisa, porque era um dia só, né? Então, como eu uso muita água no meu processo, então tinha que esperar a água secar, tudo. Só que as telas, elas ficaram num efeito que eu nunca tinha visto. Porque eu acho que o pessoal da loja de arte lá, eles preparavam a tela com um gesso diferente. Eu até tentei replicar aqui no Brasil, mas eu não consegui fazer igual. Então, quando a tinta ia secando, ela criava uma segunda camada de arte. Então, por exemplo, eu tinha feito um elemento aqui com água. A borda desse elemento, ele ficava de uma cor diferente do que estava no centro desse elemento. E isso acontecia muito naturalmente. Então, parece que o ambiente, o improviso, ele faz parte da arte, sabe? E é justamente isso que eu fiz em Gonçalves, quando eu criei essa obra aqui atrás. Quando você pode ver que aqui tem um rastro
uma forma mais orgânica, porque quando eu estava criando lá no chão, no meio do mato, caiu uma garrafa de água que eu estava usando para segurar o tecido. Caiu uma garrafa de água e começou a criar esse elemento, sabe? Tipo, tava meio íngreme assim, então a água começou a escorrer e transformou nesse elemento orgânico aqui, que eu deixei justamente porque faz parte do processo. O improviso, ele é uma peça importante nessa obra, desse projeto que é a Anywhere Studio. Então, da mesma forma que o Kevin Parker usa a casa dele, a Wave House, para ter essa inspiração, eu quero usar mais do mundo para me inspirar, sabe? Eu percebi que esse mochilão ele foi muito importante, de inspiração, assim, tanto de conhecer outras culturas e tanto ver outras paisagens, assim, mas não só isso, mas ter uma experiência de aventura foi uma coisa que me deu uma sensação de liberdade, sabe? Porque eu e a Bia, nós somos, assim, nós somos pessoas, assim, pouco frescos. A gente ficava, por exemplo, esse hotel mesmo era um hotel que a gente pagou acho que R$ 50 a diária, assim, no meio da noite passava umas formigas no nosso corpo, assim, a gente assustava, acordava assustado. Então a gente pegava, escolhia, passar perrengue, sabe? A gente ficou naufragados numa ilha na Tailândia. A gente tinha fechado uma viagem e aí a gente ficou distraído. A gente tava mergulhando, fazendo snorkeling e tudo. E quando nós vimos o navio que a gente estava no passeio, ele já estava cruzando a ilha, assim, ele já estava indo embora. Nossos documentos, dinheiro, celular, cara, passaporte, tava tudo dentro desse navio, cara. E a gente lá, só com dois coletes salva-vida e boiando assim, gritando feito uns loucos, né? Mas por fim deu tudo certo, assim, né? Ficamos uns 40 minutos passando o desespero, mas outros tailandeses foram lá socorrer a gente e tudo mais. Então, a gente escolheu se aventurar mesmo e quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei assim super, é, assim, não foi difícil explicar, foi uma ansiedade, sabe? Quando eu fico na varanda à noite lá do estúdio, eu vejo vários aviões passando, eu fico lembrando, fico imaginando eu dentro daquele avião indo para uma viagem de novo. Então, foi daí que surgiu, exatamente há um ano atrás, esse projeto do Anywhere Studio, que é fazer com que o mundo seja uma forma de me inspirar e poder criar artes, na viagem, sabe? Então, o primeiro episódio oficialmente foi em Bali e depois eu entreguei a arte pros donos do hotel, eles ficaram super felizes, eles agradeceram demais. Eles só não foi surpresa, assim. Eu não consegui guardar a surpresa. Porque quando a gente estava lá no quarto, entrou uma lagartixa enorme. Eu esqueci o nome da lagartixa, mas é uma lagartixa que tem uma pele diferente que só tem na Indonésia. Inclusive, depois eu vi até pra comprar, porque eu achei muito louco essa lagartixa. E, jura, era mais ou menos desse tamanho assim, tava do lado da cama. E eu não consegui espantar a lagartixa para tirar do quarto, né? Tipo, era a cama, em cima era um ar-condicionado. E aí eu tive que chamar, né, o dono do hotel para ir lá tirar a lagartixa. Então ele chegou com uma lanterninha, com luva, ele, a mulher dele. E aí a lagartixa subiu pro ar-condicionado e ficou bem debaixo da nossa cama, juro por Deus. A gente dormiu olhando a lagartixa assim, com a cabecinha de fora do ar-condicionado. E ele falou assim: ah, não tem problema não, né? E a gente falou assim: não, claro que não, né? Fica tranquilo. A gente só tava morrendo de medo. Mas aí ele acabou olhando as artes no chão, ele ficou questionando, assim, ah, o que que é isso? Não sei o que, não sei o que. Aí eu acabei falando assim, ah, vai ser um presente para vocês, né, tudo, eu sou artista, tudo mais. Estou aproveitando o momento aqui do Silence Day, esse momento de reflexão. E aí não tinha terminado as obras ainda, né? Então depois eu acabei entregando para eles, eles ficaram super felizes, assim. Então, esse foi um vídeo mais para explicar como que surgiu a ideia desse projeto do Anywhere Studio.
essa aqui, essa obra, ela é a primeira obra que eu tô lançando aqui no Brasil oficialmente. Eu fiz ela num final de semana em Gonçalves e eu e a Bia nós ficamos numa cabana. A gente teve a oportunidade de ficar nessa cabana sem pagar nada, porque era uma cabana amiga da mãe dela e era uma cabana que ficava meia hora de Gonçalves, meia hora de estrada de terra. Então a gente. E tinha 1.600 metros de altitude, era no meio do nada, assim, não tinha nada em volta, só tinha um restaurante em cima, assim, que eles atendiam o pessoal durante o dia, o pessoal que queria fazer a trilha. Era a trilha da Pedra do Baú, alguma coisa assim, que era o pessoal chegava lá de carro, aí fazia a trilha até chegar nesse ponto, assim, né? Nesse pico. Então a gente estava bem no pico do pico mesmo. E era muito frio, tudo, e eu só não consegui terminar a obra lá, né? Eu queria adicionar esse detalhe verde, eu não consegui criar um verde lá, e eu acho que o verde precisava muito participar dessa obra. Então eu criei todo o resto, né? O vermelho, tudo foi feito lá. E essa é uma obra que está disponível no catálogo, é a primeira obra da Anywhere Studio, né? Que é transformar todo esse mundo em arte, assim, em pegar inspirações para criar arte. E agora eu não sei quando será o próximo episódio, né? No próximo episódio eu quero postar mais vídeos, gravar mais coisas, quero fazer igual foi na viagem da Tailândia e da Indonésia, que foi perrengue. Então já falei para a Bia que no próximo Anywhere Studio a gente tem que conhecer locais que não vão turistas, locais simples, locais lugares que tá afastado da mídia, assim, para a gente conhecer coisas diferentes, coisas novas, sabe? Assim como nós fizemos o nosso mochilão, que foi uma coisa assim, loucura demais. Então esse é um vídeo aqui no canal para falar sobre Tame Impala, Bali e o Anywhere Studio, que é esse projeto aí. Tudo isso para falar do Anywhere Studio. Então, muito obrigado por você assistir até aqui o final e até o próximo vídeo.